Boa noite, novamente. Boa noite. Agora gravando. Sejam bem-vindas aí ao nosso encontro de hoje, encontro fraterno. Vamos falar de Mateus, número 15. Eu esqueci de anotar, mas se não me engano é 15. Contando na sequência, eu tenho que arrumar é lá no Hotmart, que eu numerei errado, ainda vou arrumar. E hoje a gente vai falar de Mateus, capítulo 7. Depois eu fiquei pensando que era muito assunto para um dia só, mas aí eu falei, não, vou manter o capítulo inteiro, 7, vamos conversando mais já nos finalmente, né, do que querem dizer ali os versículos e tal. Estamos de volta, então, semana passada daí não deu. Na verdade, no final das contas, se eu tivesse a informação, eu até ia estar em casa à noite. Eu não sabia que era procedimento ele ficar em UTI. Eu tinha entendido do médico que depois da cirurgia ele podia ir para o quarto se estivesse tudo bem, que só iria para a UTI se ele estivesse mal, né? E em vez não, era procedimento, mesmo ele estando bem, ele tinha que ficar de 1 a 2 dias em observação na UTI. Então, acabei indo para casa. Mas eu estava bem exausta, né? Bem cansada, muito cansada, e não só por esperar a cirurgia ser feita, mas eu até dei um desabafo lá no grupo do Telegram, eu ia mandar aqui no nosso grupo do Meu Momento, porque as pessoas, às vezes, elas não prestam atenção que as atitudes que elas tomam, né, no dia a dia, influencia a vida das outras pessoas, né? Então, principalmente quem trabalha com algum tipo de público, de atendimento, né? E hoje em dia, assim, olha, se não é fábrica, e mesmo assim na fábrica também, quando você não faz com responsabilidade sua atividade, acaba impactando na pessoa que vai receber aquele produto. Mas, assim, quando você trata com pessoas, né, tá lidando com pessoas, você não sabe o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa tem. E aí, quando você não faz o seu melhor, acaba que, sem querer, sem querer, tu prejudica, causa dor e sofrimento para outra pessoa, sem nem perceber, às vezes, né? Então, por isso que a minha bandeira é sempre fazer o melhor que a gente puder fazer, que a gente souber fazer, né? E, claro, se quiser mudar aquela situação, então mude a situação, vá atrás de mudar, mas não deixe de fazer o seu melhor, né? E aí, por causa dessas pessoas que eu não sei dizer se eram incompetentes ou se eram de má vontade, ou o que era, eu sofri muito, porque eu caminhei para cima e para baixo muito, né? Acabei ficando com feridas nos meus pés, porque eu tinha que estar com um calçado que eu geralmente não uso, que é calçado fechado. Lá só podia entrar de calçado fechado e calça, né? Então, uma manda para um lado, outro me manda para o outro, e o carro aí vai para um lado e vai para o outro, sabe, e tudo assim, tudo informação desencontrada. Daí, depois da cirurgia, eu nem sabia, nem não tinham me avisado que eu tinha que ter providenciado levar o material para o exame fora do hospital. Eu achei assim, eu digo, como assim eu tenho que levar, né? E em vez e se eu soubesse disso com antecedência, tinha marcado com alguém que viesse de carro levar e tal. Então foi assim bem uma dor de cabeça, mas se eu soubesse que as coisas com antecedência que aconteceriam, daí eu teria previsto, eu não precisaria nem ter desmarcado a nossa aula. Que até faz bem, né, na verdade, falar de Deus, falar de Jesus, ler a palavra dele, e a gente tem que fazer o máximo para não deixar para depois, né? Claro, se a gente estiver doente, né? Daí não, mas se está um pouco adoentado, mas está bem, consegue, né? Estudar, ler, participar, faz bem, é uma ajuda, na verdade, que todos nós recebemos quando a gente estuda a palavra, né? A gente vai entendendo como que funcionam as coisas e isso vai trazendo paz ao coração, né? Mas está tudo bem agora e estamos em casa, o maridão está firme e forte e vamos para frente, né? Mas então, antes mesmo de começar a falar desenfreadamente sobre o capítulo 7, eu queria fazer uma oração com vocês. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidas novamente.
que ele possa abrir os nossos corações, trazer paz às nossas mentes, e que a gente consiga estudar, né, ler, estudar a palavra, trazer para a nossa vida no dia a dia, que possamos, então, com as bênçãos da palavra, iniciar a nossa aula de hoje com muita luz, com muito amor. Oi, Morgana, bem-vinda. Vamos lá. Não sei se vocês ouviram o áudio, até vou precisar depois de alguém, se alguém quiser, né, se sentir a vontade de gravar para dar a próxima aula, mas se não, eu mesma gravo. Achei bacana, até eu fiquei escutando o áudio da guria, porque para facilitar na hora de fazer as anotações, achei bem bacana. Então, vamos direto ao ponto, né? O que traz lá no capítulo 7? Acho que o começo mesmo, assim, é a questão do julgar, né? Onde Jesus pede que a gente não julgue os outros, né? E até porque naquela questão assim, não vamos julgar o outro, porque a gente não gostaria de ser julgado também. A gente não gostaria que fizessem conosco, porque se a gente julgar o outro, a gente também será julgado. Aquela questão do que aqui a gente o que a gente faz para o outro acaba voltando para nós mesmos, né? Essa questão do julgar é uma coisa que a gente traz muito em diversos versículos, né? E é difícil mesmo a gente ter empatia pela pessoa que está ali conosco, né? Compreender de alguma forma aquela situação. Eu vejo que até principalmente, ou até, em todo momento, né? Seja presencial, seja online, seja no nosso trabalho, ou onde a gente estude, ou com a família, tudo a gente tinha que pensar nessa questão da empatia, porque o que eu passei lá no hospital, por exemplo, em várias situações, foi um pouquinho de falta de empatia, realmente, porque eu não estava sendo grosseira, nem estava sendo, né, nem perguntando nada que eu soubesse, porque se eu soubesse não estava perguntando, né? Então, as orientações que me passaram equivocadamente, que causaram tanto para mim sofrimento, foi, na verdade, um pouco de falta de empatia das pessoas que ali estavam, que não estavam fazendo o seu melhor. Claro que, assim, eu comentando isso, estou julgando as pessoas, estou achando que elas não estavam fazendo o seu melhor, estou julgando que elas eram incompetentes, é complicado, né, gente? Por isso que eu digo que a gente faz isso desde que acorda até que a hora que vai dormir, e se duvidar ainda sonha julgando alguém, tá? A gente julga o tempo inteiro. Esse comentário que eu fiz da questão do sofrimento que eu passei lá, quando eu poderia falar dele, do sofrimento que eu passei lá, sem comentar se eu acho ou não que as pessoas estavam tendo falta de empatia para comigo, ou não eram pessoas satisfeitas com o seu trabalho, fazendo de má vontade, né? Ou eu não preciso complementar o comentário. Isso que é uma coisa que a gente precisa aprender, eu preciso aprender também, né? Oi, Ju, bem-vinda. Então, para vocês verem, eu até comentei, até para vocês verem como é complicado, a gente julga o tempo inteiro. É muito complicado a gente não julgar. E, e, e aí, eu quando comento que aquelas pessoas que me atenderam mal, ou que eram incompetentes, ou, né, eu estou pré-julgando elas também. Então, eu posso, sim, contar da minha dificuldade, desabafar, sei lá, com alguém, contar para vocês, usar a situação como algum exemplo, né? Mas que eu não faça o complemento, né? Aquela definição da continuidade. Ah, mas devem ter feito isso porque estavam de mal com a vida, porque não, né? Alguma coisa assim, né? Oi, Fernanda, que bom que você veio, que bom. Tudo bem, tranquilo, viu? Mas, assim, no julgar é sempre bom lembrar de não julgar o outro, porque a gente também não gosta de ser julgado. A gente não gosta quando alguém aponta para nós
inferir algo sobre que nem estão sabendo, né? Então, acho que nessa hora a gente consegue aí ter uma boa orientação sobre esse início aí do Mateus capítulo 7. Até ele fala da questão do argueiro na trave, argueiro, é um cisco, né, no olho do outro, que a gente fica vendo, só que a gente não percebe que tem um poste de energia elétrica na frente do nosso, né? Então, às vezes, é muito fácil para nós tentarmos dizer que a gente está vendo aquele cisco e quer apontar o que é que aquela pessoa faz de errado, né? Mas a gente não percebe o que tem na frente do nosso olho, né? Então, essa questão realmente do julgar, do achar ou não achar as coisas que a gente vai, aos poucos, aprendendo, né? A diminuir, né? Eu acho que é uma das coisas, na minha opinião, mais difíceis de fazer é essa questão do não julgar, porque a gente, sem querer, quando vê, está julgando. A pessoa chegou 5 minutos atrasada, está julgando. A pessoa fala uma palavra, está julgando. Sabe, tudo a gente julga. E é bem difícil realmente de deixar de fazer. Tanto que eu mesma, no início da minha fala, estava julgando as pessoas, dando o próprio exemplo para vocês, que não é para fazer isso, né? Então, é uma coisa que a gente faz com muita facilidade, o julgar, né? Aí, no versículo, se não me engano, é o 6, ele é até confuso, na minha opinião, o versículo 6, que Jesus fala lá que não é para jogar pérolas aos porcos ou cães, uma coisa assim, que eles vão pisotear e estragar as pérolas, algo assim, né? E para mim, esse versículo é um dos difíceis de uma pessoa que só está lendo ali parar para pensar nele ou entender, né? Então, na verdade, assim, quando Jesus cita ali aquela questão do pérolas aos porcos, não atireis pérolas aos porcos, aos cães, né? Na verdade, é uma metáfora, como muito do que ele usa, né, na fala dele, dizendo que não é para a gente desperdiçar, digamos assim, a nossa santidade, as coisas santas, né, as coisas de espiritualidade maior com quem não as quer realmente, né? Mas como a gente vai saber se a pessoa quer realmente, né? Teria que conhecer a pessoa, né? Então, assim, o que seria? Seria tipo não jogar fora não jogar a sabedoria que por acaso a gente tenha sobre a palavra a uma pessoa ignorante, né? Mas não é para deixar aquela pessoa sem nada, né? Abandonar a pessoa só porque ela é ignorante. Então, que a gente ofereça a ela o início, né? Então, por exemplo, uma bênção de aprender a ler, escrever, o alfabeto, algo do tipo, para que depois a gente chegue lá no ponto de falar da palavra, né? De falar da Bíblia como um todo, né? Tipo a gente querer ensinar geometria avançada para uma criança que está no primeiro ano ainda aprendendo os números de 1 a 10, né? Mas como que a gente vai saber se aquela pessoa que está na nossa frente ali sabe os números de 1 a 10 como uma criança ou sabe a geometria avançada, né? A gente estaria julgando ela se está fazendo essa análise, né? Então, na verdade, não, usando esse próprio versículo, como Jesus o escreve ali, ou fala, né? Que é escrito por Mateus, falado por Jesus, né? É mais ou menos para a gente usar assim, ó, não se alongar em discursos longos, profundos, com palavras difíceis, por exemplo, né? Com uma pessoa que passou ali na sua frente. A pessoa passou ali na sua frente e você não conhece. Aí você não vai se alongar em discursos, né? E coisas longas e difíceis com aquela pessoa. Tu não sabe, né? Qual é o nível de entendimento e conhecimento daquela pessoa. Se você ficar ali 3 horas falando de um assunto que a pessoa não quer ouvir, você vai só perder o seu tempo que você poderia estar ajudando alguém que quer ouvir. Então, como que a gente faz? Aquela pessoa que passou na nossa frente, a gente vai tratar ela com amor. Vai ser um sorriso, uma simpatia, ser simpática, dar atenção ao próximo,
até conhecer um pouquinho mais da pessoa, para depois a gente, então, poder dar as pérolas da palavra de Deus para aquela pessoa. É uma questão de avaliar mesmo, de observar, né, de perceber o que aquela pessoa ali na nossa frente estaria precisando naquele momento. Às vezes a pessoa precisa da gente só que a gente ouça. Um amigo vem conversar com a gente já está evoluído no caminho da cristandade, mas esse amigo não. E aí a pessoa começa a desabafar, a falar o que aprontou de errado, e a gente já em cima, ó. Ah, porque teria que ser assim? Porque eu aprendi lá com a Sil assim. Não, com a Sil não. Que está escrito na Bíblia assim, porque eu estou fazendo estudos toda semana e estou vendo que é assado. Aí a gente vai acabar dando tipo um sermão na pessoa que veio nos procurar uma ajuda, né, nesse exemplo que eu estou trazendo. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar de entregar para aquele próximo que está ali conosco, o que, com amor, um carinho, uma simpatia, ser simpático, dar uma atenção para aquela pessoa, mas sem fazer assim, sem derrubar todas as pérolas que a gente tem em cima dela, porque às vezes ela não quer, nem pode, nem vai fazer bem naquele momento aquilo. Só que isso é uma coisa difícil da gente fazer, né? Mas também é só uma questão de observar, e com o passar do tempo, quanto mais a gente vive a palavra, quanto mais a gente pratica o que Jesus ensinou, mais fácil fica esse ponto. A gente meio que entende já o que precisa dizer ou que tipo de palavras usar naquele determinado momento, quando se trata, né, de falar de algo divino, falar da palavra, algo do tipo, né? Esse é um versículo que eu considero até um pouco mais difícil de entender, mas funciona dessa maneira. Deixa eu só ver o que a Rebeca nos contou aqui. A Rebeca sempre me ajuda com os versículos maravilhosos. Sil, sobre o que falou da sua experiência no hospital, acredito que não seja julgamento. Acredito que Cristo não está abolindo a necessidade do exercício do discernimento do que está errado, e também não podemos ser omissos. Quando algo está errado, deve ser mostrado para que haja mudança. Um versículo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Massa, sim. Mas olha só, eu concordo, e na verdade a gente falou a mesma coisa, só que de uma forma um pouco diferente, porque o que eu quis dizer? O fato de eu ter passado aquilo, não, realmente eu tenho que falar, né, ir atrás de alguma forma de que isso não aconteça com outras pessoas. Daí o que eu fiz? Peguei os folhetos lá da ouvidoria e escrevi 4 folhas de A4, frente e verso, contando tudo que eles, porque foram 12 coisas que eles aprontaram comigo na semana toda que a gente passou lá no hospital, comigo e com o Dudu, né? Coisas erradas que a gente viu que eles fizeram, mas que a gente ainda levou mesmo assim, né? Com leveza, porque precisava, né? Ele precisava se recuperar e tal. Então, peguei a folha da ouvidoria, botei lá os meus contatos e escrevi tudo que eles fizeram com a gente e entreguei na ouvidoria. Daí, se isso pode, com certeza, ajudar os processos internos. Ah, se eu falasse para a pessoa que estava ali na minha frente algo, como eu estava um pouco mais nervosa nesse dia, talvez ia acontecer até como eu estava falando do versículo anterior, talvez eu ia destilar lá um monte de coisa explicando para a pessoa o que ela estava fazendo, e ela não ia entender, não ia aceitar, então acabou ficando assim, aquela... eu dizer para a pessoa, você está agindo de má vontade comigo, fazendo eu ir e voltar, você sabe o que eu tenho de problema de saúde? Tipo, ia ser complicado também. Então, na verdade, o que eu quis dizer que eu estava errando em falar era pré-julgar que as pessoas fizeram aquilo porque elas eram incompetentes ou porque elas estavam de má vontade. Talvez a pessoa seja daquele jeito mesmo, entendeu? Eu estava julgando a má vontade delas, pré-julgando, né?
dizendo que era má vontade, mas às vezes era alguém novato que não conhecia o procedimento e que também não estava fazendo por mal, entre aspas, né? Sem saber, né? E por aí vai. Mas realmente, quando possível, é uma coisa que a gente estuda muito nas lives, principalmente das sextas, quando possível é falar sim. Temos que falar sim, temos que defender sim quem a gente puder defender, né? E você está certa, realmente, a gente tem que mostrar algo que possa ajudar a mudança, só que eu não posso ficar julgando as atitudes das pessoas, porque eu não sei. E se uma delas também, sei lá, tivesse com um pai, uma mãe morrendo num hospital e estava ali tão atucanada tentando trabalhar que me deu a informação errada, entendeu? Tipo assim, eu não posso julgar o erro, no caso, assim, pré-julgar, dizer que era má vontade ou que eram pessoas, assim, é isso que eu falei de errado, mas tem que falar, assim, quando acontece tanta coisa de errado, porque senão outras pessoas vão sofrer aquilo que a gente sofre e a gente não quer isso, né? A gente quer que as pessoas sejam muito bem atendidas, né? Continuando, né? Tem uma parte que fala do bater a porta e ela se abrirá, pedis e obtereis, né? Buscar encontrareis. E essa é o que eu mais uso muito, muito direto também nas sextas, que vocês já devem até estar cansadas de me ouvir falar, mas é a questão da ação, agir. A gente precisa agir, porque a porta ela não vai se abrir se a gente não bater, né? A gente não vai encontrar se a gente não procurar, né? Então, tudo demanda uma ação primeiro. Eu não vou receber se eu não pedir primeiro para depois obter, né? Então, essa ação, né, tudo na palavra demanda a nossa ação. E Jesus fala, né, para a gente viver na prática, né, o que ele nos ensinou. Para chegar, então, lá no reino dos céus, demanda da nossa ação. E essa ação é diária, e é isso que a gente busca aqui, busca todos os dias, né? Tentando perceber aonde a gente consegue agir cada vez mais no bem. A gente, estando aqui nesse mundo, todos nós somos imperfeitos, a gente não é perfeito, né? Mas que a gente seja imperfeito, mas seja útil, né? Porque se a gente é imperfeito e ainda assim não é útil a Deus, aí complica mais ainda, né? Então sejamos úteis, né? Com a ação, com a nossa busca da nossa melhora, de ajudar as pessoas, de ajudar ao próximo, seja o próximo mais próximo, seja lá fora, né? Que a gente vai ser instrumento de Deus aqui nessa terra, né? E E aí a gente não pode, nesse caso, descrer ali da perfeita misericórdia de Deus, né? Ele dá para nós o melhor, ele não é pai, né? Então Jesus fala, pai daria uma pedra para o filho que está dizendo que está com fome, o ser humano já não faria isso, né? Então Deus muito menos, né? Só que ele dá, o pai, né? Deus, ele nos dá o que é melhor, o que ele melhor pode fazer por nós naquele momento. E é aquela questão da gente que às vezes a gente não acha que aquilo que está acontecendo é o melhor que Deus tem para nós naquele momento, porque a gente não entende, né? A gente quer as coisas da nossa maneira, né? As nossas expectativas, a gente quer do nosso jeito. Mas Deus sempre dá o melhor que ele pode fazer por nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento naquele momento. Então, ele tem ali uma infinita misericórdia por nós, por todos os erros que nós temos, né? E nos oferece sempre o melhor. Essa certeza faz com que a gente viva mais tranquilo. Essa certeza de que Deus nos dá o que de melhor ele pode fazer por nós naquele momento, faz com que a gente viva mais tranquilo. Então, se alguém nos trata mal, a gente respira fundo e vai para frente, né? Adiante. Né? Deus sabe o que faz. Talvez era para eu aprender alguma coisa. Talvez era para eu exercitar a minha tolerância, a minha paciência, ou não julgar, né? E por aí vai. Porque sempre
Até no versículo 12 é mais ou menos isso que está dizendo lá, que não é para que é para não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizesse com a gente. Essa régua é a principal, né, de uso, assim, para tudo. E mesmo que a nossa própria régua de entendimento sobre o que gostaríamos ou não que fizessem para nós esteja meio assim, turva, meio tortinha, às vezes as nossas réguas estão meio tortas, tá, gente? Mas mesmo que estejam, a gente ainda consegue alcançar um percentual grande aí de sucesso quando a gente compara isso que nós estamos fazendo com para o outro, com o que se a gente receberia aquele mesmo tratamento, né? É a melhor balança ali para esse tipo, para as atitudes do dia a dia, né? No capítulo 7 também tem a famosa descrição da porta estreita e da porta larga, né? Essa eu acho mais fácil de entender, né? A porta estreita conduz ao reino dos céus, que seria o que? A porta estreita, que é mais difícil, né? Ser cristão realmente, na prática, de verdade, é mais difícil. A gente se afasta um pouco das pessoas, seremos vistos como pessoas diferentes, né? Já a porta larga que levaria à perdição, digamos assim, são as facilidades do mundo, né? É o dinheiro, é os caminhos ali que nos levam a coisas da perdição, entre aspas, né? Tirando os memes que dizem por aí, né? Que dizem que tinha que ter duas portas largas, porque quando a gente é gordinho não ia passar na estreita. Mas tudo bem, tirando os memes, né? A gente tem que lembrar que realmente a porta que nos leva ao reino dos céus, ela é mais difícil de se transpor, de se encontrar, do que as do mundo. Tanto que ouso dizer que 95%, não, 90% da população do mundo anda na porta larga. A gente está tentando buscar a porta estreita. Então, o número é bem reduzido. Por quê? Porque é difícil, não é todo mundo que se entrega a essa questão ali de ser um pouco mais difícil, né? Também fala no capítulo 7 da questão dos falsos profetas. Ele diz ali, tenha cautela. Eu até anotei a palavra cautela. Porque profetas, né? É que na época se usava profetas, na época da Bíblia, né? Para as pessoas que profetizavam sobre o que iria acontecer e tal. E hoje em dia a gente poderia até usar para ter cautela com as pessoas que representam a palavra de Deus, né? Independente da religião, tipo os padres, os pastores, os que representam a religião ali, né? Nós temos que ter muita cautela. Padres, pastores, sei lá se tem outros nomes, palestrantes, de todas as religiões, né? Vocês adequem ao nome da sua, por favor. Mas, assim, a gente precisa ter cautela, não é só porque essa pessoa está lá na frente do púlpito falando sobre Deus ou seguindo um roteiro de algo que se repete sempre igual. Não é porque essa pessoa que está lá falando, né, está lá, quer dizer que ela seja um anjo que esteja na Terra. Ela é um ser humano e pode ter os seus erros. Então, a gente precisa ter cautela com todos. Ah, mas você estaria julgando as pessoas? Não, não é julgar, não é julgar no ponto de vista, né, de ficar apontando sem saber, mas ter cautela é analisar, assim, ver se o que aquela pessoa fala condiz com as suas obras no bem, né? Ver que se ele não apenas fala, mas faz também na prática o que ele fala, né? E isso não é julgar, isso é uma avaliação que você precisa fazer até para tomar suas próprias atitudes, né? Porque não adianta de nada um representante de Deus na Terra dizer coisas e fazer outras e a gente perceber, então tem algo errado ali, né?
E isso com todo mundo, tipo, até comigo, que acabo, eu sei que é um momento mais descontraído, que a gente estuda meio que juntos, né? Mas até o que eu falo também, quando eu falo algo que não condiz com o que vocês entendem, ou que vocês têm que avaliar se realmente, por exemplo, o que eu falo e o que eu faço estão andando, né, em coerência. E se vocês não tivessem percebido isso, eu tenho certeza que vocês não estariam aqui comigo ainda, né? Então, mas com todas as pessoas que estão lá à frente, que falam de Deus e Jesus, e que não seja também só os profetas, mas às vezes são pessoas, sei lá, alguém da família, alguém que é muito atuante na instituição religiosa e aí fala bastante, querendo nos trazer, claro, para esse lado do bem. A gente precisa sempre fazer essa análise, sim, não ter que seguir cegamente, nem sem avaliar, porque a gente pode ser, infelizmente, enganado aí, e não é legal, né? Não é legal. Mas, até na sequência, que ele fala, né, que não adianta só a gente dizer Senhor, Senhor, né? Ou seja, só falar. Não adianta a gente dizer ou falar só das coisas de Deus e não agir, né? O que faz a vontade de Deus na terra, o que age, o que pratica, está escrito lá nos versículos do capítulo 7, a palavra pratica mesmo, que Jesus falou, que o que pratica a vontade de Deus constrói a sua casa sobre a rocha, que a guria até comentou que como o sobrenome dela é Rocha, é um versículo que chama muito para o coração dela, né? Porque o que não pratica, não adianta eu falar só em Deus, ter nas palavras, né, alguns versículos ou alguns dizeres e jargões usados nas igrejas e instituições religiosas diversas. Muita gente repete aquilo ali, mas na verdade não põe na prática, né? E aí construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, na primeira ventania, enchente, força do mar vai derrubar aquela casa, né? Ou seja, a nossa casa só não cairá diante das dificuldades, das adversidades, se nós construímos a nossa casa sobre a rocha. E como que se constrói é praticando a palavra de Deus no dia a dia. E aí, ali ele encerra, né, o Sermão da Montanha, dizendo que Jesus tinha autoridade sobre as pessoas que ali estavam, que todas se admiraram, né, das palavras dele, e que ele tinha autoridade, coisa que os escribas não tinham, né? E essa autoridade de Jesus, ela era construída com amor ao próximo, porque ele vivenciava, né? Ele vivia, ele exemplificava o verdadeiro amor ao próximo, ele praticava o que ele dizia, e com isso ele construiu essa autoridade sobre as pessoas, né? Que na verdade não em querer ser maior do que os outros, mas que a gente possa buscar com essa nossa, com a nossa prática, com a nossa vivência do Evangelho, termos também autoridade, que quando alguém falar alguma coisa, a gente vai responder também com essa certa autoridade, né, sobre esse conhecimento cristão, sobre os exemplos, porque a gente precisa sempre, se possível, falar para o próximo de Deus e da palavra, levando em consideração, né, o conhecimento dele ou o que é necessário naquele momento. Isso vai acontecer com a nossa entrega de coração, com a gente percebendo o outro. Antes de começar a falar desenfreadamente, tentar perceber o que o outro precisa ouvir, né? Que é o que a gente falou lá do versículo 6. E assim a gente acaba com o tempo, né? Tendo essa autoridade também para com todos à nossa volta, mas não a autoridade conhecida
com as palavras aqui deste mundo, né? Mas com relação a ser cristão, a gente vai falar e as pessoas vão entender que é daquela forma, vão perceber que a gente age daquela forma, né? É diferente quando a gente fala e faz a mesma coisa, assim, elas estão em consonância, digamos assim. Bom, é grande essa parte, foi um resuminho bem resumido, mas aí quando eu fui anotar como trazer para a vida, eu anotei muita coisa, eu vou precisar que vocês também me ajudem a dar uma diminuída aí para as nossas atividades da semana. Porque começam não julgar, né? É o primeiro. Ter empatia, fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito para a gente, dar ao próximo a atenção e o ensinamento que lhe cabe pelo seu adiantamento, ser útil apesar de sermos imperfeitos, né, sermos úteis a Deus, agir diariamente no bem tem a ver também com essa de ser útil, né? Crer na perfeita e infinita misericórdia de Deus, porque na verdade a gente tem fé, crê em Deus, mas a gente balança muito, né? Eu posso, bom, pelo menos eu posso dizer por mim, né? Tomara que vocês estejam mais firmes do que eu. Mas a gente teve medo essa semana que passou da cirurgia, das coisas, né? Medo é uma questão humana, né? Tudo bem sentir medo, a gente só não pode viver com o medo, né? Todos os dias, que não passa de um dia para o outro. Isso não é que demonstre a falta de fé, mas quanto mais fé a gente tem, né, mais fácil é para passar essas adversidades. Fica com menos medo, digamos assim, né? É meio que automático, né? Que a gente possa também escolher a porta estreita, que seja fazer, né, tudo que é possível para entrar pela porta estreita. Ter cautela com os falsos profetas, e buscar ter autoridade como Jesus. Alguém percebeu alguma mais diferente do que essas que eu falei? Deixa eu só ver aqui os... Ah, certo. A Rebeca, querida, disse que eu agi certo, sim, obrigada. Obrigada. Que daí a gente podia... Eu estava olhando as atividades da semana passada, né? Da retrasada. E como a gente esquece delas, né, no dia a dia, e eu até tinha combinado de falar com vocês pelo celular mais vezes, mas na última semana foi impossível, mas nós vamos retomar isso, para ver se a gente não esquece das atividades práticas, pelo menos para pensar, né? Claro que essas atividades práticas, que nem a gente comentou, né, teria que ser para a vida inteira, né, não é só uma semaninha, mas assim, é para ir acostumando e tendo isso na nossa vida, no dia a dia, né? Aí, se vocês não tiveram nenhuma outra ideia, vamos escolher dentro dessas aqui que eu falei, né? Alguém quer escolher alguma atividade para a próxima semana? Alguém quer me contar como é que foi passar uma semana sem o nosso encontro? Sentiu falta? Chegou na terça, sentiu falta? Como é que foi? Conta aí para a gente também. A Camila voltou no não julgar. Essa é uma coisa que a vida inteira a gente vai ter que fazer, né? Não julgar. A gente poderia ser um pouco mais, deixar amplo assim mesmo, né? Ah, sim, repetir as opções, a Rose pediu. O não julgar a gente poderia, de repente, ser um pouco mais específico, né? Não sei como, mas vamos pensar. As opções seriam, então, né, o não julgar, que já está votado. Fala aí, no não julgar, é isso que você ia falar, né, Camila? Fala aí, pode falar. Eu acho que, como você disse, não julgar é bem amplo, né?
mas para a gente se atentar, porque muitas vezes a gente precisa se posicionar ou avaliar situações. E aí, nesse sentido de avaliar situações e expor um posicionamento sem julgar as ações da outra pessoa. Então, porque muitas vezes a ação do outro impacta diretamente, vou trazer aqui para a minha realidade de processo de trabalho. O que o outro faz impacta diretamente no meu processo de trabalho. E na maioria das vezes, a primeira coisa que eu estou me policiando, mas a primeira coisa que eu falo, poxa vida, precisava fazer isso? Caramba, que incompetência! Ou então, puto, que má vontade. Não, fez de propósito, tá me provocando. Não, não. Aconteceu, o processo de trabalho impactou no meu processo, o que eu vou ter que fazer agora com isso? Então, aquele negócio do compliance, né? Assim, não expor a outra pessoa, mas assim, temos essa situação, aconteceu isso, podemos fazer isso. Sem, né, trazer o julgamento para o que a gente precisa fazer. É isso mesmo. A gente pode anotar não julgar, porque daí cada um, na verdade, vai colocar na sua realidade, né? Mas muitas vezes isso é em todo lugar, né? É que nem o caso do que aconteceu comigo. Ah, eu devo reclamar do que foi feito, né? Devo tentar que ajudem, né? Que eles parem com isso e tal, mas não julgar, não ficar dizendo que a pessoa fez isso, fez aquilo, né? Realmente é um passo a passo e a gente falha com frequência nisso, né? A gente falha com muita frequência nisso, né? Peraí, antes de eu ler as outras, o que o pessoal falou? Ah, tá. Peraí que eu já vou ler. Ah, a Morgana está contando que ela sentiu falta do encontro porque ela não pôde estar em alguns anteriores e semana passada ela ia conseguir estar na aula. Ah, mas agora vamos retomando, né? A Ju também disse que sentiu falta. Pois é, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Então, o que eu pensei? O que tem mais aqui, ó? Fazer outro que gostaríamos que fizesse por nós, dar ao próximo a atenção e o ensinamento que lhe cabe pelo seu adiantamento. Dá para reduzir a frase, mas eu acho esse um bom candidato de que dar ao próximo de vamos levar para a palavra de Deus, tá? Mas tudo, né? É dar atenção, dar amor, dar ensinamentos, né? Dar atenção e ensinamento que cabe àquela pessoa, né? Ao adiantamento dela. Nós temos que fazer esse exercício de olhar, né? E ver se a pessoa que está lá, né? O que ela pode entender e receber naquele momento, o que ela está precisando naquele momento, poderia ser também. Aí, ser útil, né? Agir diariamente no bem. É que agir diariamente no bem é uma coisa que dá para listar umas 50 aqui, né? Dá para tirar uma daí também, né? Crer na misericórdia de Deus, né? Escolher a porta estreita, ter cautela com os falsos profetas, entre aspas, porque profetas hoje em dia a gente tem que substituir pelas pessoas que falam de Deus, né? E buscar ter autoridade como Jesus tinha, que na verdade é viver, né, na prática o que ele ensinou, que é uma coisa muito grande também. Difícil hoje, hein? Vamos ficar com a segunda, aquela, dar atenção e ensinamento, né? Deixa eu ver se eu resumo a frase. Atenção, ensinamento que, que cabe, que cabe ao próximo. Sil, Oi, fala. essa daí, ela está relacionada às pérolas aos porcos, é isso? Isso, Ela estaria relacionada com isso, né? isso. É um exercício de olhar sobre a outra pessoa que chega até nós, seja presencial, seja online, né? Dar a atenção, o máximo de amor e atenção e carinho que a gente puder dar para aquela pessoa, ser simpático, né? Ver o que pode ajudar, saber ouvir, né?
E exercitar esse olhar de não sair desbaratando um monte de coisas em cima da pessoa, sendo ela que a gente conhecia, sendo que não conhecia, né? Acho que é mais nesse sentido, né? Escolher a porta estreita é diante das coisas do mundo, né? Escolher fazer diferente. A gente podia reduzir ela também. Alguém mais tem alguma outra colocação? Hoje está todo mundo quietinho. Ah, acabei lendo da semana passada, entregar nossas expectativas na mão de Deus. Eu entreguei, mas eu falhei miseravelmente, assim, porque todo dia era um medo. Era um medo, depois eu entregava, daí era outro medo, daí eu entregava de novo, assim ia, né? E trabalhar o nosso olhar diante das coisas também foi difícil para mim, porque daí as coisas que eu estava vendo estavam me fazendo sofrer. Mas E aí, também foi difícil para mim. é? Foi. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas gente, eu passei uma humilhação na agência dos Correios da minha cidade exatamente uma semana atrás. Que, por Deus, eu não quero pisar naquele lugar. Ô, Senhor. Difícil, viu? E é sempre com a mesma pessoa, gente. Eu acho que é muito difícil você agir sempre com amor quando toda vez que a pessoa tem a oportunidade de fazer diferente, ela sempre te trata mal da mesma forma. Daí Pra falar a verdade, essa é ela atendente, com Deus, viu? Aí você eu continua agindo evito com ela, amor. sério. Quando eu via que ela estava para chamar a próxima pessoa e era eu pegava outra senha, assim, não tivesse no horário. Mas porque assim, realmente não deu, tava uma chuva terrível, um monte de gente, não tem lugar para se esconder da chuva lá, né? Então, sim, não dá para ficar pegando outra senha e atrapalhando a galera, mas assim, sinceramente, não tem. Chega um. É sério, gente, é questão de você sair de casa e se orar mesmo, sabe, Sil? Orar antes de sair de casa. Para você tipo, sair da linha também, porque assim, se a pessoa lá já tá, desculpa a palavra, meio perturbada das ideias, porque não é possível que seja o estado normal de alguém, né? E você sempre recebe o mesmo tratamento, fica difícil você só agir com sabedoria, com mansidão. Eu não vou mentir, eu já ia para lá assim, com um escudo em mãos e vamos ver se dá para sobreviver. Nossa. Não, mas assim, o fato de você se esforçar em fazer as coisas com amor e tudo mais, né? É o que importa para Deus, né? Agora, a atitude dela para com você ou para com outros clientes, provavelmente, que não É para deve ser todo só. mundo. Aí é com ela, com Deus, né? Ela que não está cumprindo aí digamos assim, os objetivos da palavra divina na vida dela. Mas é difícil, né? Nossa, é complicado. Ah, agora, quando a gente escolheu quando a gente escolhe fazer um bem a cada dia, a gente escolheu semana passada, né? Deixa eu ver, cadê? Eu arranquei as folhas tudo. Fazer um bem conscientemente a cada dia. E essa vocês conseguiram fazer? Essa é uma coisa que a pessoa talvez não consiga fazer, ela não consegue perceber, né? Que pode, né, tratar as pessoas melhor e tal, né? Mesmo que ela tenha razão, tipo, na informação que ela esteja passando, né? Mesmo assim, tratar as pessoas, né, com melhor. Difícil demais, né? Quando a gente fala agir diariamente no bem, me lembrou a atividade da semana passada, da semana retrasada, né? De fazer um bem a cada dia. Ser útil. Eu acho que eu quero propor essa para vocês, da gente ser útil. Sabe por quê? Muitas vezes a gente senta o bumbumzinho ali na cadeira e a gente vê alguma coisa para fazer em algum lugar, alguma coisa, mas a gente não levanta, porque a gente está cansado, por diversos motivos, né?
não é todo mundo que se esforça em ser útil. Claro que a gente não pode ser útil às custas da nossa própria saúde, né? Mas desde que não afete a saúde, né, que seja algo de cansaço, algo de preguiça, de falta de vontade, aí a gente teria que batalhar para ser útil, né? Ah, como que eu posso ser útil no dia a dia? Bom, aí tem desde dentro de casa até na rua, depende, né? Se eu estou sentada lá no metrô e cai um papel de um bolso de alguém e eu vi, eu vou lá, vou juntar aquele papel, vou bater na pessoa e vou dizer, ó, deixou cair. Isso é ser útil também, é uma coisa bem simples. Ah, mas eu não saio de casa muito, então vou ser útil aqui dentro de casa, né? Ah, para mim, hoje em dia, está sendo bem fácil ser útil, porque o Dudu precisa de bastante apoio, né? Então, tudo que ele precisa, eu estou sendo útil a quem das minhas forças possíveis e imagináveis que eu puder, querido. Mas, assim, às vezes em algo que a gente não perceba, né? Às vezes, alguém que convive com a gente sempre faz as suas coisas e naquela hora você vê que aquela pessoa está precisando de algo e você vai lá e se oferece. Quer que eu faça isso para você, né? Quer que eu faça algo, né? Ou para você ser útil online também. Às vezes alguém tem alguma dúvida de alguma coisa e você pode explicar, né? Você pode ajudar, ensinar e por aí vai, né? Dá para tentar ser útil até quando uma pessoa está sendo malvada, não? Falando mal, algo assim, né? Falando coisas erradas, e às vezes a gente tenta ser útil trocando o assunto, não discutir, né? Que discutir não leva a nada, mas ou trocando o assunto, ou se for o caso de tentar falar algo, perceber, botar a atividade número 2 em prática primeiro, né? Perceber se aquela pessoa está pronta para entender aquilo que a gente quer explicar e aí falar, né? Mas, nossa, tem um monte de exemplos de ser úteis, o que vocês acham? Esse ser útil, ninguém pensa nunca sem coisas com Deus, né? Às vezes as pessoas são úteis, né? Tentam, se esforçam em serem úteis, e isso ajuda as pessoas, ajuda a energia do local, ajuda as pessoas que estão precisando. Ser útil, na verdade, a gente está ajudando. Mas muitas vezes a pessoa não tem nem nada com relação a nenhuma instituição religiosa, né? Esse ser útil aqui seria geral mesmo, seria independente de ter ou não ter fala cristã, de ter ou não ter algo relacionado a Deus propriamente dito, assim, em palavras, né, digamos assim. Difícil? Essa não, essa é fácil, né? Ai, gente, ó, o horário tá batendo na porta e quase que eu ia dizer que a gente ia se despedindo e não batia foto. Hoje eu quero uma foto, né? Vamos comemorar a nossa retomada. Ai, ai, a nossa... Ah, a Morgana concordou aqui comigo, disse, né, que a gente tende a achar que tem que ser grandes ações, né? A Rose disse que tá difícil escrever no escuro, Rose. Eu vou mandar a foto depois, tá? Lá no grupo aí, olha depois. Ou ouve depois de novo, se quiser, né? Mas eu mando a foto aqui da atividade. Querida. Realmente a gente pensa sempre em grandes coisas, né? Ah, né, quero fazer coisas maiores, e na verdade, às vezes o principal é somente ter boa vontade de verdade, né? Então, quem vai dar um sorrisinho aí? X. Quem vai aparecer? Alguém mais vai aparecer? Não. X. O meu mozão ficou escondido atrás do fundo, porque ele está ali deitadinho. Gente, eu queria aproveitar e pedir as orações de vocês pelo Rio de Janeiro, viu?
porque a imprensa está passando que está tudo certo, que está voltando tudo ao normal, mas não está. Meu Deus. Inclusive, meu pai não conseguiu voltar para casa ainda, porque o transporte está parado. Meu Deus, desde a semana passada. Não desde a semana passada, mas tô dizendo, a imprensa está passando que as coisas estão se normalizando gradualmente, só que vira e volta e acontece alguma coisa assim. Não de uma ação específica que vai ser divulgada, mas está sempre acontecendo alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí ele está justamente no terminal rodoviário da Barra da Tijuca, tentando voltar para Itaguaí, só que não tem ônibus. Há 2 horas já que ele está tentando pegar um ônibus para voltar para casa. Nossa, por causa de ações dessas que estão tendo dos... Pois é. É o que? São facções, é isso, né? Criminosas? São milícias, né? Milícias. Vamos colocar o Rio nas orações, porque realmente é que nem guerra, né? É tudo que... isso da milícia é tipo uma guerra, né? Também. Verdade. Só que interna, né? Mas assim, nessa altura do campeonato, tipo, meu Deus, o ser humano precisa realmente evoluir, né? Não, eu tô assim, a gente fica numa sobrecarga, porque a gente vê muito falar desses problemas longe da gente, né? E eu acho que até é mais fácil a gente, sei lá, levantar um clamor mesmo, por exemplo, pelo que vem acontecendo na Ucrânia já há tanto tempo, né? Israel nessa situação, nessa semana já. Mas assim, eu parei realmente para pensar, assim, poxa, não é que realmente nem sempre fica como está agora, né? Aqui pelo Rio de Janeiro. São coisas mais esparsas, vamos dizer assim. Mas são situações cotidianas e eu nunca, estou sendo bem sincera, tá, gente? Eu nunca parei para orar especificamente por segurança pública, por esse tipo de coisa, sabe? Aqui, onde eu moro, onde eu estou inserida. Interessante. É Não bom. assim, não de ser do meu cotidiano, de pedir por isso. E a violência no Rio de Janeiro não é uma novidade. A gente vai evoluindo, né? Isso é uma evolução também. Perceber que se podemos fazer algo, que a gente faça, né? Então, se podemos orar, vamos orar, né? Também. Verdade. É interessante. Muito interessante. Resumos. Gente, vocês viram o arquivo novo, que é verdinho, do mês que vem? Mandei já na outra semana, né? Se quem quiser se adiantando. Se alguém quiser, claro, né? Recortar, colar e tal, fazer decoração, essas coisas. E eu vou fazer a decoração do meu planner esse mês com ele, porque amanhã já é dia 1, né? Aí eu vou aproveitar que já está aqui e já vou usar ele mesmo. E também a oração nova para o mês de novembro. Eu ia mandar uma agora de tarde, mas eu lembrei de outra e eu só não encontrei ela ainda transcrita. Aí, de hoje para amanhã, daí eu já mando lá no grupo também, tá? Para a gente substituir. E também eu vou querer retomar agora, gente, as nossas conversas da oração e dessas atividades pelo celular mesmo, né? Para a gente ir conversando e adaptando, né? Melhorando cada vez mais aí as nossas atividades. Podemos fazer uma oração, então, deixa eu ver o horário. Ixi, dá tempo. Último minutinho. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de aprendizado. Que a gente possa colocar em prática as nossas atividades dessa semana, mas que a gente lembre no nosso dia a dia cada vez mais dos ensinamentos de Jesus, que a gente consiga cada vez mais vencer as nossas próprias dificuldades e erros para colocar em prática, que possamos orar pelo próximo e que possamos também orar pelo final, pelo fim dessas guerras sendo internas aqui, né, sendo fora, que Deus possa abençoar e iluminar os seres humanos que estão lá defendendo esse tipo de coisa, para lembrar que não leva a nada, a não ser sofrimento, né? Então, que possamos
levar junto conosco essa semana a fé, a esperança sobre a misericórdia de Deus para esse mundo. Que assim seja. Então, amores, amanhã não vou fazer o nosso encontro de arte, porque daí eu pensei assim, como ele é mais descontraído, mais assim, para a gente fazer arte mesmo, e aí acaba que eu acho que amanhã eles vão trazer a Júlia para a gente ver, que a Júlia está em outra casa, né, para ir para a escola e tal, e só estamos eu e Dudu em casa. Aí, então, eu estava pensando em não fazer o encontro de arte amanhã, mas aí a gente vai conversando, de repente a gente faz um café, eu queria marcar tipo um café da tarde, tipo o chá das 5, só para gente ir conversando sobre o projeto, e aí faz alguma arte, alguma coisa, de repente, não sei se domingo à tarde, acho que eu vou mandar também lá fazer uma votação sobre isso. E queria também já avisar que eu pretendo, então, na quinta da semana que vem, não essa quinta agora eu acho que é dia 2, né? Dia 2. É feriado aqui no Brasil, né? A Rose não sei se a Rose lembra. Mas eu queria na quinta da semana que vem já fazer tipo uma reposição dessas aulas anteriores, né? Que a maioria votou que poderia na quinta. Eu sei que não são todos que votaram que poderia na quinta. E não sei se todos vão poder nessa específica quinta da semana que vem. Dia 9, eu acho, ou 10, 9, eu estou sem calendário. Mas a gente já retoma uma, pelo menos, agora, e depois combina a próxima. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E estejamos juntos aí na semana que vem, viu? Força, viu, galera? Deixa eu dizer. Boa noite, meninas.